5 impactos da atividade física na nossa vida. Que bacana entender isso e engajar com a atividade física de uma vez por todas, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quando eu entendo esses 5 impactos, eu digo impacto porque é um impacto mesmo, vira totalmente a rota, muda o jogo, eu vou começar a jogar num próximo nível. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube, ele entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também saber sobre esses 5 impactos. E compartilha com aquela pessoa querida, que você sabe que faz atividade física, mas talvez não conheça esses 5 impactos. Vamos lá. O que é isso, né? São as respostas. Porque sempre que eu faço uma atividade física, eu gero um estímulo no meu músculo, eu gero um estímulo no meu corpo e o meu corpo responde e os meus músculos respondem. Então é uma resposta. É uma resposta que o meu corpo, os meus músculos estão dando ao estímulo que é dado, que é a atividade física. E eu tenho formas de fazer isso, eu tenho um jeito especial de fazer isso. A gente vai discorrer aqui ao longo do tempo. Então são respostas importantes e interessantes que o meu corpo dá, né? São promovidas, essas respostas são promovidas pela atividade física, pela prática da atividade física. E é interessante, porque quem faz atividade física, quando você fala isso, as pessoas falam, mas isso é óbvio, né? Mas quem não faz atividade física não tem noção, muitas vezes, desse impacto. Às vezes já ouviu falar, às vezes já leu em algum lugar, já viu na internet, mas nunca, sentiu na pele. Então é bem interessante quando a gente fala com pessoas que não têm o hábito de praticar atividade física. Agora, eu não posso acreditar, são 5 impactos que eu vou falar aqui, né? Eu não posso acreditar que esses são os únicos benefícios, os únicos impactos que a atividade física proporciona. Porque essa lista, ela é imensa. São infinitas as possibilidades, são infinitos os benefícios, os impactos que a atividade física traz para o meu corpo, para a minha saúde, para o meu bem-estar, para o meu sistema como um todo. São infinitos. Começa a listar aqui, é interminável. E olha só, eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995. Então você imagina quantas centenas de milhares de pessoas eu vi tendo esses impactos, esses 5 impactos. Sofrendo, no sentido positivo, né? Esses 5 impactos, ou seja, desfrutando desses 5 impactos na vida. Eu vi muitas pessoas, eu ouvi muitos relatos dessas pessoas. E eu digo que é um benefício que Deus me deu, de poder ver, é um privilégio que Deus me deu, de poder ver isso acontecendo na vida das pessoas. Você vê a pessoa chegando, muitas vezes numa condição física ruim, uma condição física às vezes até deplorável, com muita dor, com processo inflamatório lá em cima, pessoas com pouquíssima massa muscular, enfim, pessoas numa situação bem crítica. E você vê essa pessoa evoluindo e chegando num nível incrível. É muito, muito interessante, né? E é um privilégio, eu agradeço muito Deus por ter dado esse privilégio de eu poder vivenciar isso, ver isso, poder assistir isso de camarote. E ainda poder contribuir com essas pessoas, poder ajudar essas pessoas a conseguirem alcançar os objetivos delas. Então olha só, eu não posso achar que são só esses 5 impactos, são infinitos os impactos. Eu também não posso achar que é certo que vai acontecer. Eu vou começar a fazer atividade física, já vou ter esses 5 impactos. Primeiro que é assim, né? Eu planto uma semente e eu já quero que no dia seguinte já esteja a árvore pronta me dando fruto. Não é assim que funciona. E outra coisa, né? Se eu plantar essa árvore no cimento, essa semente no cimento, não vai acontecer nada. Se eu plantar essa semente num solo pobre, não vai acontecer nada. Então, eu não posso contar
com esses 5 impactos. Para esses 5 impactos acontecerem, eu tenho que cumprir algumas exigências. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu não posso contar como certo. Eu vou fazer uma atividade física e já vou ter esses 5 impactos. Não é verdade. Não quero que fique essa imagem porque quando a gente se ilude com algo, e eu não gosto de ilusões, porque muitas vezes quando a gente se ilude com algo, a gente acaba se frustrando. Então não é legal. A gente se frustra e muitas vezes acaba até desistindo. Então tá. Qual é a oportunidade que tem por trás desses 5 impactos? O que acontece com relação a esses 5 impactos? Porque assim, é uma oportunidade única, que é a atividade física que vai proporcionar. As outras atividades proporcionam outros impactos, mas esses, só a atividade física. Desta forma, só a atividade física. E, como eu disse, você assistir a pessoa tendo o benefício desses 5 impactos é incrível. É incrível. Quem está de fora assistindo, e aí muitas vezes os familiares vêm me contar, eles me relatam o que eles estão vendo. E é muito interessante. Como eu disse, são 5 impactos, mas essa lista ela é gigante, ela é muito grande. A grande oportunidade é eu poder usufruir, eu poder usufruir desses impactos no meu dia a dia. Ou seja, na prática, não é uma coisa teórica, não, é na prática, é no dia a dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo e até durante o meu sono. Então, é óbvio, Óbvio. Nas 24 horas, esses impactos estão atuando. Muito interessante. Agora, é uma oportunidade de eu poder usufruir disso. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte, é certo. Hoje, no dia de hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, é um sábado, eu estou dando uma geral aqui, tirando umas coisas, a gente sempre tem que fazer isso, tirando umas coisas que não servem mais, dando embora, doando, enfim. E aí, eu estava vendo um armário que ele estava sem a tampa de cima. E aí eu levei num amigo meu que trabalha com madeira para ele serrar para mim a tampa para eu colocar lá e fixar. E ele é aluno nosso aqui, na VIP. A VIP, para quem não conhece, é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Ele é aluno nosso, foi aluno nosso aqui por um tempo, parou, voltou e parou de novo. E nesse momento ele está parado. E aí eu fui lá e ele me viu e ele já falou assim, cara, eu estou precisando muito voltar. Por quê? Ele nos procurou por causa de dor nas costas, muita dor nas costas. Aí eu fiz uma avaliação, a avaliação que eu faço, da forma que eu sei fazer, que é como? É fazendo uma avaliação postural e extraindo dessa avaliação um diagnóstico postural. Nesse diagnóstico postural eu vou entender exatamente o que está acontecendo nas alterações posturais dele e quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essas alterações. Aí eu vou testar esses músculos e aí a partir disso eu tenho um diagnóstico postural. Como assim cadeia muscular, Eduardo? Sim, os nossos músculos eles estão interligados pelo tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo envolve o músculo, ele envolve o osso e ele envolve outro músculo. Então, esse músculo é ligado nesse osso, esse osso também tem tecido conjuntivo, e aí esse tecido conjuntivo está ligado num outro músculo e aí vai formando uma cadeia de músculos. A cadeia mais conhecida é a cadeia posterior, que sai lá da sola do pé, batata da perna, posterior da coxa, bumbum, todas as costas, toda a coluna, vem na pescoço, nuca, e termina aqui, ó. Esse músculo que enruga a testa aqui, ó, faz parte da cadeia posterior. Então, a partir disso, eu vou entender o que está acontecendo com a pessoa. E foi o que eu fiz com ele. Propus um programa de atividade física encaixado, Encaixado com o trabalho que eu precisava fazer com ele de reabilitação. E ele ficou 100%, mas ele parou, Parou, voltou à rotina, voltou o estresse, voltou o trabalho. O trabalho dele é um trabalho pesado. Dor. E ele me viu e ele falou isso. Então, tá aí, um dos impactos, que tem, não faz parte dos 5 impactos que eu vou falar, mas está em um impacto,
que é a reabilitação, a melhora da dor. Né? Um impacto muito importante. Um outro aluno, um aluno antigo nosso, ele tinha um trabalho muito estressante, ele falava assim, cara, ele procurou um outro local para fazer atividade física, não deu certo porque o outro local fechava muito cedo, a gente fecha um pouco mais tarde, e ele chegava e não conseguia fazer todo o programa dele de atividade física do dia. E aí ele nos procurou por causa do nosso horário, e ele falava, cara, eu preciso fazer atividade física, porque quando eu venho aqui, eu revigoro, né? Eu consigo diminuir o meu estresse. Tá aí mais um impacto importante da atividade física, que é a questão do estresse. Tem um outro aluno nosso, ele foi amigo meu, né? Falo foi porque é do passado mesmo, né? Quando a gente fazia colegial. E aí a gente perdeu o contato. E quando eu trouxe a VIP para cá, para onde ela está hoje, na Rua dos Alecrins, ele tinha bem aqui na frente a loja dele, que vende chopp, cerveja e tal. E a gente retomou ali a nossa amizade. Ele estava muito acima do peso. E a gente fez todo um trabalho com ele. Como ele estava muito acima do peso, e não tinha como eu fazer uma atividade física com alta intensidade ou com alto volume. A intensidade na sala de musculação é traduzida pelo peso. Quanto mais peso, mais intenso. Ah, então eu vou socar peso. Não é sobre isso. Peso com critério, de uma forma sistematizada. Então, mas eu não conseguia ser muito intenso com ele, nem ter muito volume de treino, muita quantidade de treino. Então eu tive que ser bem gradativo com ele por conta disso. Então ele fazia atividade física 2 vezes por dia, porque realmente eu não conseguia nem ser muito intenso, nem ter um treino com muito volume, então eu dividia em 2 treinos por dia. Resumindo, ele emagreceu 26,7 quilos em 3 meses. Eu nem recomendo que seja desse jeito. Mas foi por quê? Porque tinha uma pressão muito grande do médico. Ele estava com hipertensão, apneia do sono, colesterol, triglicéridos, glicemia, tudo alterado. Então, assim, precisava ser rápido porque ele estava numa situação bem arriscada e muito acima do peso. Então a gente fez esse trabalho com ele. Tá aí mais um impacto importante da atividade física, o emagrecimento e toda essa questão de saúde, né, conectada. Eu estou contando tudo isso para mostrar os impactos e para mostrar o quanto é possível, e nem são os 5 impactos que eu vou falar ainda, tá? Ainda vou falar lá na frente. Aguenta aí. Um outro aluno, esse é um caso emblemático. Ele me procurou, ele estava 30 quilos acima do peso e ele estava sedentário. Ele me procurou para fazer um trabalho com ele, a mãe e o pai dele fazem atividade física aqui. Ele já tinha feito atividade física aqui com a gente, parou, né, e aí ele voltou querendo participar do treinamento de emagrecimento comigo, individual. E aí fizemos o treinamento, ele emagreceu 30 quilos. Resumindo, ele se tornou um atleta de Ironman. Ironman é aquele cara que faz 2,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida, nessa ordem, e um atrás do outro, sem intervalo, no mesmo dia, né? Entre estar sedentário e acima do peso e o Ironman, quantas possibilidades eu tenho aqui no meio? Porque talvez tenha alguém falando assim, mas eu não quero ser um atleta de Ironman. Tudo bem, mas entre estar sedentário e ser um atleta de Ironman, eu tenho muitas possibilidades aqui no meio, concorda? Mas o caso dele nem é esse, o caso dele é outro, que eu nem contei ainda. O caso dele é o seguinte, tudo isso aconteceu com ele e ele subiu 2 cargos dentro da empresa que ele trabalhava. 2. Por quê? O impacto da atividade física, a resposta da atividade física. Teve até uma situação interessante que uma pessoa viu, ele estava ali assim, né? E não reconheceu. Não reconheceu. Falou, cadê o fulano? Ela falou, o fulano está ali. E ela não reconheceu, né? Porque realmente ficou irreconhecível. 30 quilos a menos é bastante. Muda totalmente quem é a pessoa. Então, estou contando aqui mais um impacto, que é o impacto na questão profissional. Um impacto que tem na profissão. Porque eu mudo internamente. Eu me torno uma outra pessoa. Eu mudo a minha identidade. E agora eu vou falar de mim. Eu fui atleta de jiu-jitsu e eu acho que o jiu-jitsu me ensinou muito. Eu acho que o impacto maior que eu tive com relação ao jiu-jitsu é saber perder e saber ganhar. Saber perder e, perdendo, me repaginar, me tornar uma outra pessoa, fazer uma reengenharia, né?
para poder voltar e ganhar daquela pessoa. Teve um caso interessante, que algumas pessoas que me conhecem sabem disso, eu perdi 2 vezes para um mesmo atleta. Perdi para ele no Campeonato Paulista na primeira etapa e perdi para ele no Mundial. Eu sabia que eu ia encontrar com esse cara de novo, então eu treinei muito para lutar com esse cara. E eu fiz uma luta com ele na segunda etapa do Campeonato Paulista. Nessa luta, eu estava muito confiante. Foi a minha segunda luta. Eu fiz a primeira com outro atleta, ganhei, ele ganhou e aí a gente se encontrou na chave. Eu estava tão confiante, né, nessa luta que eu fui ali, né, lutando com ele e tal. E ele começou a ficar meio enfurecido porque ele não estava conseguindo encaixar os golpes que ele queria. E teve uma hora que ele foi comigo, foi me empurrando para fora da área de luta, né? E tinha uma mochila, um santo colocou uma mochila ali para fora da área de luta. Eu pisei na mochila com ele apoiando em cima de mim, meu pé virou e eu quebrei o pé com ele em cima. Mas eu estava tão determinado de ganhar aquela luta que eu ganhei a luta com o pé quebrado. Então, eu estou contando isso da minha experiência, né? Da minha experiência, né? Que é saber, um impacto muito importante, que é saber perder e depois ir atrás, correr atrás do que ficou faltando para eu ganhar aquela luta, né? Eu me reinventar para poder enfrentar de novo aquele atleta e ganhar dele. E o pedal. O pedal, ele é muito interessante para mim. O pedal, ele me gera um bem-estar tão grande. Hoje, inclusive, no dia da gravação desse vídeo de manhã, eu pedalei, né? Pedalei. Na verdade, não foi nem tão de manhã, assim, porque eu tinha várias atividades para fazer por conta do que a gente está fazendo aqui. Eu acabei pedalando até um pouco mais tarde. Mas ele me gera um bem-estar tão grande, uma sensação tão boa, que é um dos impactos, eu acho, mais importantes que para mim hoje, né, com 50 anos, eu posso ter, né, eu posso receber da atividade física, que é esse impacto do bem-estar. Vou repetir. Estou contando tudo isso para mostrar a existência desses impactos, para contar histórias de pessoas, para inspirar, para mostrar que é possível, para encorajar. Ouvindo você falar aí, Eduardo, eu acho, até bacana, né? Até emociona a gente ouvir você falando desse jeito. Mas assim, ó, eu não percebo esse impacto da atividade física. Aí é a hora que começam as desculpas. As desculpas para não fazer atividade física. As desculpas para não engajar com a atividade física. E é assim, não é porque você não percebe que eles não estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, talvez eles não estejam acontecendo mesmo. Por quê? Porque eu não estou fazendo atividade física da forma adequada. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Eu tenho que fazer atividade física da forma adequada para eu poder receber esses impactos. Tem várias questões importantes. Viu? É assim, ó. Eu odeio atividade física. Eu já ouvi isso de várias pessoas. É triste ouvir isso, né? Porque isso faz parte de uma construção que foi feita, cultural, da família, da onde essa criança conviveu, enfim. Como é que eu odeio atividade física, né? Como é que eu odeio atividade física? Porque o nosso corpo, ele precisa de movimento. A natureza é movimento. A vida é movimento. Então, não tem como. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está encaixando. E talvez, só talvez, essa pessoa não tenha encontrado a atividade física que dá prazer para ela. E tem várias formas de fazer atividade física, né? Tem várias modalidades de atividade física. Individual, em grupo, né? Coletivo, que um apoia o outro, né? Por exemplo, pedalar em grupo, na verdade, tem um apoio, né? Mas assim, não depende tanto um do outro. Agora, futebol depende, né? Não tem como falar, vou sentar aqui um pouquinho quando vocês jogam. Não, todo mundo tem que jogar ao mesmo tempo. Essa é uma possibilidade. Tem atividade física outdoor, indoor, tem atividade física mais lúdica, tem atividade física mais de concentração, enfim, tem muitas possibilidades. Talvez eu não tenha, que desafia, né? São desafiadoras, são mais radicais. Então talvez eu não tenha encontrado a minha atividade física, aquela que me dá prazer de verdade. Talvez seja só isso. Eu odeio atividade física, a gente já falou sobre isso. É algo que eu plantei aqui. E talvez eu não tenha encontrado a atividade física que vai realmente me dar prazer, dar vontade de fazer. Eu fugi da educação física da escola, a gente já falou sobre isso também. Eu posso viver agora um novo tempo na minha vida. Então vamos tirar essas desculpas da frente, porque assim,
As desculpas, elas sempre ficam aqui, ó, orbitando na nossa frente. Eu vou lá e escolho uma para justificar a minha ação, para justificar a minha baixa performance. É isso. O que acontece? A pessoa pode até começar a fazer atividade física, mas ela pode começar pelo motivo errado, que é fazer por fazer. Todo mundo está falando para eu fazer, eu vou fazer. Às vezes até dá certo. Eu já vi vários casos que deram certo. Mas às vezes não dá. Então não faça por fazer. Faça por algo. Crie um motivo, um porquê eu estou indo lá fazer essa atividade física. Eu estou indo lá porque eu quero diminuir essa barriga, quero chapar essa barriga, porque eu quero caber naquele vestido, porque eu quero caber naquela camiseta, naquela camisa, ir para aquela reunião e estar mais elegante. Cria um porquê. Eu não quero mais passar vergonha naquela loja que eu fui comprar roupa, nenhuma roupa cabia em mim. Cria um porquê. Cria um motivo. Não vá lá fazer por fazer, simplesmente. Quando eu crio um motivo, independente se está com vento ou não, eu fico firme. Senão qualquer ventinho que dá, derruba. Uma outra questão é a pessoa fazer e não ser intenso. Eu, particularmente, sempre falo disso. Eu gosto disso. Intensidade. Eu prefiro pedalar. Meus pedais são de 20 km e 30 km. Eu sei que é pouco. Eu sei que é pouco. Tem pessoas que pedalam 50, 60, 100, 120 km. Mas algumas delas numa velocidade mais baixa. Eu prefiro fazer 20, 30 km numa velocidade mais alta, que é como eu gosto de fazer. Na sala de musculação, a intensidade na corrida, no pedal, na caminhada, é a velocidade. Quanto mais veloz, mais intenso. E na sala de musculação, quanto mais peso, mais intenso. A gente já falou sobre isso aqui. E não é peso a qualquer custo. É com critério, de forma sistematizada. Progredindo de forma sistematizada. Agora, se eu não sou intenso, eu não vou conseguir ter resposta. Eu não vou sofrer os impactos. Aí já começa a resposta daquela pergunta lá. Daquela pergunta não, daquela desculpa lá. De não percebo esse impacto. Talvez eu não esteja sendo intenso o suficiente. Como assim intenso, Eduardo? Eu vou explicar. Eu ponho um peso aqui para fazer 10 movimentos. O professor personal aqui da VIP pediu para fazer 10 movimentos. Estou fazendo aqui 10 movimentos. Aí eu dou uma distraída, faço 15, faço 20. Ou falo, não era 2 de 10? Eu já fiz 20 de... Tá leve. Tá leve. A intensidade está muito baixa. Eu preciso subir essa intensidade. Tá aí o problema. Eu não posso cometer esse erro. É um erro básico, trabalhar com baixa intensidade. Eu não vou ter a resposta que eu quero ter. Um outro ponto, começar a fazer atividade física e não ser consistente. Faz um dia, não faz o outro, faz uma semana, não faz a outra, faz uma semana, não faz duas. Quando começa a acontecer isso, eu já chamo o aluno aqui na VIP para conversar. Por quê? Tem um princípio da ciência do treinamento, o princípio é o começo de tudo, né? Princípio. Eu tenho que estar pautado nesses princípios da ciência do treinamento. E um dos princípios é continuidade. Eu preciso ter continuidade no treino. Quando eu treino, o que eu vou falar aqui é bem louco, né? Quando eu treino, eu não melhoro, eu pioro. Eu não vou treinar para melhorar, eu vou treinar para piorar. Ah, não, Eduardo, essa não. Tá duvidando? Faz um salto, vê o máximo de altura que você consegue alcançar. Aí treina. Repete esse salto. Vai estar menor, porque eu piorei. Eu microlesionei minha musculatura, eu fadiguei, eu gastei o meu estoque de combustível do músculo, que é o glicogênio, né? Que é a glicose, a forma que a glicose se deposita no nosso músculo. E aí, eu tô pior. Então, e aí, Eduardo? É assim, ó, eu tô aqui, aí eu treino, eu pioro, que a gente chama de catabolismo. E aí eu vou lá no fundo do catabolismo, aí eu começo a melhorar, eu começo a anabolizar. Quando que acontece isso? Quando eu paro de treinar, me alimento, descanso, durmo, eu começo a anabolizar, por isso o nome anabolizante. Anabolizar é natural do nosso corpo. Eu vou anabolizando até voltar aqui no ponto que eu estava, mas eu não paro aí, eu continuo, que a gente chama de supercompensação. Só que essa supercompensação, ela vai e depois ela cai. Então eu preciso dar um estímulo, um novo estímulo, aqui ó, no pico da supercompensação. Entende? Porque senão ela cai e volta de novo no patamar que estava antes. Por isso, a importância da continuidade. É muito importante. E talvez você não esteja
tendo continuidade no treino, eu também não vou perceber os impactos da atividade física. Então olha só, não sai por aí fazendo de qualquer jeito, tem alguém para te orientar, alguém para mostrar o caminho mais adequado. Um especialista, alguém que tenha base no que está falando, que tenha conhecimento, que saiba o que está falando, que já tenha conseguido com outras pessoas o objetivo que eu quero. Essa é a pessoa mais adequada. E aí, um outro ponto, não buscar uma atividade que dá prazer. Quando eu não busco uma atividade que dá prazer, eu vou lá e é um estresse. Não é bom, é ruim. Eu gero cortisol naquela atividade. Porque é estressante. Entende? Então eu tenho que buscar uma atividade que me dá prazer. O que me dá prazer? Corrida? É dança? É natação? É caminhar? Busca uma atividade que dá prazer. Experimenta uma, experimenta outra, experimenta uma, experimenta. Luta. Tem várias modalidades de luta, né? Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, Kung Fu, Karatê, Taekwondo, enfim. Judô. Tem muitas artes marciais. Procura, vai buscando, não tem problema. Vai encontrar uma. Tenho certeza. Escalada, skate, patins, bike, mountain bike. Tem muitas possibilidades. Encontre uma atividade que dá prazer. Talvez eu também não esteja percebendo os impactos porque eu estou numa atividade que não me dá prazer nenhum. Então tá, Eduardo, vai. Já falou bastante aí. Então, ó, só para não deixar em branco. Peça ajuda para um especialista. Peça ajuda para um especialista para te mostrar o melhor caminho. Para você, o melhor caminho é esse. Agora, para você, o melhor caminho é aquele lá. Entende? É isso. Então tá, já falou bastante. Vamos falar desses impactos. Então, o primeiro impacto que eu quero falar é a força. É a melhora da força. Melhora a força muscular. Para eu poder carregar uma compra mais pesada, poder carregar algo mais pesado. Eu lembro de um senhor que treinou aqui com a gente e ele falou assim para mim: eu sei que eu melhorei minha força. Eu falei, é mesmo? Como é que o senhor sabe? Porque agora eu consigo pegar o galão de água e colocar no bebedouro. Eu falei, caraca, olha só, né? O dia a dia, né? A prática do dia a dia da pessoa. Então é importantíssima a força. E a força não é só aumentando a massa muscular. Não é sobre isso. A força é a capacidade do meu sistema nervoso chamar a musculatura para trabalhar. Não adianta aumentar a sua massa muscular. Eu tenho que chamar essa musculatura, a gente chama de recrutar. Eu recruto mais músculo para aquela atividade. Isso é a melhora da força. Isso é a melhora da força. Que tem uma ligação neural, né, com o sistema nervoso. E eu sempre falo o seguinte, lá para a idade mais avançada, leve algo na sua mochilinha. Força para levantar de um sofá mais baixo, para levantar de um vaso sanitário mais baixo, para sair do carro, leve força, que é o que mais falta para as pessoas com mais idade. Subir um lance de escada é força, não é? Mas eu fico ofegante, o coração fica batendo forte. Sim, porque está faltando músculo. Aí o coração e o sistema respiratório quer compensar isso. Mas é força que está faltando. Tá aí um impacto. Segundo impacto, alongamento. Poder alcançar o tênis lá embaixo, para amarrar o tênis, cortar a unha do pé. É fundamental ter alongamento. Tem que ter alongamento, eu tenho que cultivar o alongamento. Então esse é um outro impacto muito importante, melhora do alongamento. E como é que melhora o alongamento? O músculo não estica, não existe isso. O músculo, ele vai aumentando, não vou poder ser muito técnico aqui para não ficar, né? Enfim, mas tem uma unidade que forma o músculo. Imagina um tijolo numa parede, né? Uma parede é formada por vários tijolos. Esse tijolinho que forma o músculo, ele vai aumentando a quantidade desse tijolinho em série. Isso que faz o músculo ter um comprimento maior e melhorar o alongamento. Isso é importante porque também diminui o estresse sobre a articulação. Então, tá aí dois impactos muito importantes ligados ao corpo, ao físico, força e alongamento. E são os dois que eu mais preciso numa idade mais avançada. Agora eu vou falar de outro impacto extremamente importante, que é a autoestima. Eu olho no espelho e me vejo. Não estou satisfeito com a imagem que eu estou vendo lá. Eduardo, mas isso aí é muito fútil. Bom, tem gente que acha fútil. Mas se eu não estou satisfeito com a imagem que eu estou vendo ali no espelho, isso tem um impacto muito grande em mim. E a autoconfiança, a autoestima, ela tem uma conexão muito grande com a autoconfiança.
Ou seja, eu melhoro a autoestima, eu melhoro a autoconfiança. E eu mais confiante, quem que segura? E aí eu autoconfiante, eu impacto as 5 áreas da vida: carreira e profissão, financeiro, relacionamentos, saúde e financeiro. Quer mais? Quer mais? Falei aqui de alguns casos, né? Saúde, sem dúvida. Financeiro, carreira e profissão, contei o caso do Caio. Eu falo o nome dele porque tem um vídeo nosso, né, que a gente fez ao vivo, contando a história dele. Relacionamento, eu estando melhor, eu estando com uma autoestima melhor, não tem como eu não melhorar nos relacionamentos. Percebe? Então, olha só, autoestima e autoconfiança, que elas estão intimamente conectadas. É assim, né? Ainda tem gente que acha que querer melhorar o corpo é fútil, como eu falei, mas não é. Porque se tem algo que está me incomodando e eu convivo com aquele algo que está me incomodando, aquilo vai me fazendo mal. Né? Aquilo vai fazendo mal. Então, autoestima e autoconfiança. Conto com um impacto só, tá? Então, falamos de força, alongamento, autoestima e autoconfiança. Agora vamos falar de disposição. Eu acho que o que eu mais ouço quando as pessoas começam a fazer atividade física mesmo para valer, elas falam: cara, eu estou muito mais disposto, eu acordo no gás, eu acordo, eu quero fazer, eu quero subir na parede. Disposição. E aí tem N motivos para isso. Um deles é a melhora da qualidade do sono, que eu nem contei aqui. É mais um impacto que eu nem contei aqui, que é melhora da qualidade do sono. Melhora muito a qualidade do sono das pessoas. Fazer atividade física. Isso gera, se eu tenho um sono melhor, eu acordo melhor, tenho mais disposição para o meu dia. Simples assim. Simples assim. E o contrário também, né? Quando a pessoa para de fazer atividade física, ela fala: caraca, minha disposição foi lá na canela. Depois que eu parei de atividade física, diminuiu muito a minha disposição. Eu não me sinto mais tão disposto quanto eu me sentia antes. Pois é. Um dos motivos, e aí é mais um impacto, o aumento da liberação dos neurotransmissores do bem. Endorfina, serotonina, dopamina, que são liberadas durante a atividade física. Isso melhora a disposição, melhora o sono, né? E dá uma sensação de bem-estar gigantesca, que é o que eu falei lá com relação ao pedal. Às vezes eu vou pedalar, não estou afim, eu tenho tanta coisa para resolver, nossa, 1 hora de pedal, mais o tempo de tomar banho, aquela coisa toda, nossa. Mas eu vou porque eu sei que quando eu volto com a minha mente limpa, eu volto disposto, eu volto no gás para fazer o que tem que ser feito. É isso. É receber essa enxurrada de neurotransmissores. É muito bacana, é muito bom. Então, ó, força, alongamento, autoestima e autoconfiança, disposição, a liberação dos neurotransmissores. E agora, para fechar, vamos falar de emagrecimento. Para o emagrecimento não ficar sozinho, eu vou falar de mais um. Emagrecimento, não preciso nem falar. A atividade física, qualquer atividade física que eu faça, até varrer o chão, aumenta o gasto calórico. E emagrecer é balanço calórico negativo. E eu tendo balanço calórico negativo, eu emagreço. Agora eu não posso me apoiar na atividade física, porque 80% do resultado é alimentação. Eu não vou entrar nesse assunto, porque o assunto aqui não é emagrecimento. Mas tem vários vídeos aqui na playlist só falando de emagrecimento. Busca lá que você vai encontrar. Emagrecimento. E por que é um impacto? Porque diminui a sobrecarga nas articulações, a sobrecarga na coluna, a sobrecarga na minha vida como um todo, né? Eu melhoro a minha autoestima, melhora a minha autoconfiança. Eu me sinto com mais poder, porque eu consegui mudar meu corpo. O que eu estou falando aqui não é o que eu acho, tá? É o que eu ouço das pessoas que eu acompanho nos meus treinamentos de emagrecimento. Agora eu me sinto muito mais poderoso, porque eu pude mudar o meu corpo. Eu pude vencer essa situação. Porra, bacana demais ouvir isso, né? Então, emagrecimento é um impacto violentíssimo na vida da pessoa. Violentíssimo. Também vai impactar as 5 áreas da vida: carreira e profissão,
relacionamento muito, financeiro, saúde. É assim, não tem nem como medir, né? Saúde. Porque o impacto é gigantesco, tá? Vamos lá. E equilíbrio, para a gente fechar. É um impacto muito importante. A melhora do equilíbrio, que é pouquíssimo falado. Tem vídeo aqui também falando só sobre equilíbrio. O equilíbrio é extremamente importante, porque quando eu desequilibro, eu caio. E muitas vezes nessa queda tem uma fratura de fêmur, a pessoa fica hospitalizada, muitas vezes com sequela, muitas vezes não volta. Então o equilíbrio é extremamente importante. É um impacto silencioso. É um impacto meio obscuro que ninguém está vendo, mas ele é muito importante. Melhora do equilíbrio. É fundamental. E o equilíbrio ele é assim, bem rapidamente. Eu tenho alguns sensores na articulação. Quando esses sensores percebem que a articulação está tendo um movimento que não é o normal dela, elas comunicam ao sistema nervoso. O sistema nervoso manda uma informação para contrair a musculatura contrai e retoma o equilíbrio. Além disso, tem também o labirinto, que também controla o equilíbrio. A visão, que também controla o equilíbrio. Eu estou vendo a câmera aqui na minha frente. Eu começo a fazer assim, ó, ou a câmera está caindo, ou eu que estou caindo. Então também a gente usa a visão para isso. E eu treino isso. Dá para treinar isso. Aqui, na VIP, a gente coloca isso junto com o treino. Então a pessoa aquece, alonga, faz os alongamentos posturais para melhorar a postura, que é um outro impacto que a gente não falou aqui. Melhorar a postura, melhorar o alongamento, que é um impacto que a gente falou aqui. Daí ela vai para o treino de musculação propriamente dito. Faz o treino de musculação. Depois ela faz um treino cíclico na esteira, na bicicleta. Por que se chama cíclico, Eduardo? Porque não necessariamente é aeróbio. Aeróbio é se eu tiver com uma baixa intensidade usando gordura como a principal fonte de energia. Bem resumidamente. E aí também eu trabalho o quê? O equilíbrio. Então, é um programa, né, que contempla tudo isso. Equilíbrio. Guarda aí. Impacto fundamental. Ficou aí de lambuja. Né? Ficou aí de lambuja. Eu nem sei quantos impactos totais eu falei. Falei que elas falassem de 5, eu acabei falando mais do que 5, mas tudo bem. Over delivery. Então tá, Eduardo, como é que eu faço então? Procurar uma atividade física que gera prazer. Primeiro ponto. Procura uma atividade física que gera prazer. Tá? Beleza. Achei a atividade física que gera prazer. Agora, encaixa a musculação. Mas eu não gosto de musculação, Eduardo. Não dá prazer musculação. Eu sei. Eu já ouvi isso de várias pessoas, inclusive de atletas que eu acompanhei, que não gostavam de fazer musculação. Mas você não está fazendo musculação. Vamos pensar que você optou, por exemplo, por corrida. Você não está indo lá fazer musculação, você está indo lá melhorar o seu corpo, o seu aparelho locomotor para a corrida. Entendeu? Eu vou melhorar a corrida. É um treino de apoio para a corrida. Eu estou mudando aqui a lente pela qual eu estou vendo aquela atividade física. Uau! Aí faz sentido. Entendeu? Então, esquece musculação. Não é musculação. É um treino de apoio para a corrida, é um treino de apoio para a escalada, é um treino de apoio para a dança. E é importante a musculação porque ela aumenta a massa muscular, é o melhor exercício para aumentar a massa muscular, melhorar a força, que a gente falou aqui, e ajuda muito na questão da osteoporose, que afeta principalmente as mulheres. Pela tração que os músculos fazem nos ossos, isso faz aumentar a massa óssea. Então é importante. Então, ó, acha uma atividade física que me dá prazer, conecta essa atividade física com a musculação para poder realmente ter o benefício da musculação. Usa a musculação como treino de apoio, né? Como treino de apoio. E aí, com tudo isso, eu vou ter um programa de treino. Ah, Eduardo, como assim programa de treino? Sim, aqui na VIP a gente não tem ficha de treino. A gente tem um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção ao objetivo dela e às necessidades dela. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação, necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Programa. Então eu vou ter um programa de atividade física
que vai encaixar corrida, caminhada, musculação, pedal, natação, tudo que eu quiser fazer vai estar encaixado dentro desse programa. Seguindo ali uma ordem, uma organização, uma lógica para andar em direção ao meu objetivo, que vão estar tudo direcionado para o meu objetivo, para as minhas necessidades. Agora chegou a hora de a gente tomar uma atitude, fazer algo. Vamos imaginar que eu estou falando com algumas pessoas aqui que não fazem atividade física, estão sedentários absolutos. O que eu quero propor? Faça uma experiência, uma única experiência. Se você pode, naturalmente, né? Faz meia dúzia de flexão de braço e meia dúzia de abdominal. Eu falo isso direto. Quando eu faço isso, eu mostro para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. Eu mostro para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. Ou, não posso, Eduardo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 minutos de caminhada. O que acha? Bacana? Vamos melhorar então. Eu vou fazer contigo. Eu vou fazer junto contigo. Fica melhor assim? Então tá bom. Bora fazer juntos a meia dúzia de flexão de braço, ou os 5 minutos de caminhada, ou de repente até os 2. Bora então para a flexão de braço. Ó. Eu posso fazer a flexão de braço apoiado no joelho, para quem não consegue fazer lá na ponta do pé, ou eu posso fazer lá na ponta do pé. A gente vai fazer meia dúzia. Bora então comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Agora vamos deitar aqui, ó, pra gente fazer o abdominal. Abdominal curtinho, né? Só subindo aqui e voltando, olhando pro teto, para manter a cabeça bem posicionada, não ficar forçando na cervical aqui, tá? Puxa ali embaixo, solta ali em cima. Vamos lá? Puxou, soltou, 1, puxou, soltou, 2, puxou, soltou, 3, puxou, soltou, 4, puxou, soltou, 5, puxou, soltou, 6. Muito bom. E agora vamos para caminhada, para quem quer caminhar comigo. E a caminhada vai estar lá no final do vídeo, tá bom? Voltando! Fizemos então, hein? Aí sim. Pronto. O que eu senti? Como é que foi para mim? Diga aí. Como é que foi para mim fazer esse primeiro passo em relação à atividade física? Mostrar para o meu sistema que eu vou entrar em movimento. Algumas pessoas já começam a sentir o efeito de algum desses 5 impactos que eu falei. Porque o lance é começar. É dar o primeiro passo. Uma jornada de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Não tem como eu dar o 10º passo. Tem como eu dar o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Bacana demais, né? É isso. Então, ó, já entendemos aqui sobre os 5 impactos. Acabei falando mais do que 5 impactos. Agora é assim. Eu posso esquecer tudo isso, fingir que não ouvi nada. E eu falo que quando a gente ouve algo, não tem como desouvir. Quando a gente vê algo, não tem como desver. Mas eu posso fingir que nada aconteceu. E esquecer tudo isso. Agora eu posso colocar em prática. Colocar em prática. E depois vir comentar aqui, ó. Falar o que aconteceu na minha vida de verdade. Vai ser um prazer ouvir a sua declaração, o seu depoimento contando como é que foi para você. Porque eu estou fazendo isso aqui gratuitamente. Eu tenho minha empresa, eu tenho outras atividades que eu faço. Eu faço isso porque eu sei que realmente impacta pessoas o que eu falo. Porque eu sou aquela pessoa aqui, ó, skin the game, campo de batalha, atendendo pessoas de fato e fazendo atividade física na minha vida. Várias pessoas já me falaram isso. Eduardo, eu comecei a fazer atividade física depois que eu comecei a te assistir. Depois que eu comecei a ver você nas redes sociais. Que bom, fico feliz. Então é isso. Curte aqui, ó. Curte, quando você curte, sabe o que acontece? O YouTube vai dar a oportunidade de outras pessoas também poderem assistir isso aqui. Bacana, né? Contribuir com essas pessoas, transbordar para essas pessoas. E se você não segue ainda, segue aqui. Para você ficar por dentro de conteúdos bacana como esse. E aquela pessoa querida, que deveria estar aqui agora, ouvindo essa nossa conversa, compartilha com ela. Compartilha com ela. Quero te ver tendo resultado e podendo desfrutar desses 5 impactos que a atividade física proporciona, promove na nossa vida. Vem comigo, fica a dica.
Valeu! Bora então começar a nossa caminhada. Eu tô aqui na praça aqui perto da VIP. Eu vou marcar aqui 2 minutos e meio, porque quem vai fazer uma caminhada que vai numa direção e volta na mesma, quando der 2 minutos e meio tá na hora de voltar, tá bom? Bora começar então. Valendo! O que é legal, né? Eu tá com um tênis adequado, um tênis bom, um tênis desses de caminhada e corrida. Se eu puder ir num lugar como esse aqui, uma praça, né, ó, arborizada, vai ser legal também. Por quê? Porque gera uma sensação boa, o verde traz uma sensação muito boa pra gente, ajuda com relação ao bem-estar que a gente comentou. E eu vou num ritmo que fique bom pra mim, né? Eu não posso querer impor um ritmo muito forte, porque senão eu não vou aguentar. Então tem que fazer um ritmo que seja um ritmo adequado, um ritmo que pra mim esteja bom. Como é que é um ritmo bom, Eduardo? É um ritmo que eu faço e consigo ir conversando como eu tô aqui agora, tá? Principalmente para quem tá começando, né? Se eu fico ofegante, nem dá para falar direito, é porque o ritmo tá um pouco mais forte. Não tem problema, não tem perigo, não vai acontecer nada com relação a isso. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ir até o final da atividade. Por quê? Porque está muito cansativo. Preciso fazer uma atividade um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco menos intensa. E aí, você vai, ao final, ter a possibilidade de desfrutar desses 5 impactos que a gente conversou aqui agora. E um outro ponto bacana, né? Você tem um cachorro, então que tal levar o cachorro para fazer isso juntos, né? Para praticar essa caminhada juntos. É ótimo, né? Ou alguém da sua casa, mas não fique dependente disso, né? Se a pessoa da casa não for, aí a pessoa também não vai. Não fique dependente disso. Vai e faz o seu, né? Faz o que está pronto para você. Ó, estamos quase batendo metade do tempo. Então já tem que ficar esperto para voltar, né? Para voltar, para não passar dos 5 minutos que a gente se propôs a fazer. 15 segundos, tá bom? Então já se programa aí, onde você tá, para fazer o retorno e voltar. Eu tô numa praça que é circular, né? Então não tem esse problema. Bacana, né? Como é que eu respiro, Eduardo? Eu respiro, olha lá, deu. Pode voltar, tá? Pode voltar quem tá indo. Agora, olha lá a praça, ó. Agora eu posso também fazer num lugar como esse, que é circular, que eu vou e volto e tudo bem. E a respiração, Eduardo, como é que eu faço com relação à respiração? A respiração, você mantém a respiração. Só isso. Não precisa fazer nada especial com relação à respiração. Não tem necessidade disso. Só eu respirar de forma natural, tranquila, já vai ser muito benéfico, né? A atividade. Não se preocupe com a respiração, deixa a respiração fluir. Porque se eu ficar preocupado com a respiração, talvez eu nem faça atividade física direito, eu fique ofegante e não seja tão prazeroso assim. Só vai. Só segue o fluxo. Bacana, né? Um pouco de natureza junto, pra gente poder desfrutar. Lembra de colocar uma meia também, porque às vezes o pé fica dançando dentro do tênis, isso causa bolha. E aí não vai ser legal. Durante a atividade eu já vou começar a sentir aquele incômodo e depois eu vou sentir muito incômodo, porque vai doer. Vai doer quando eu fizer bolha. Hoje eu já pedalei, depois eu pedalei com os dogs e agora estou fazendo essa caminhada contigo. Espero que esteja sendo prazeroso também. Coloque aqui seus comentários para eu saber. Bacana, né? Bacana demais. Se você tem o dog, é uma grande oportunidade de caminhar com ele. Então, ó, estamos finalizando aqui, tá? 30 segundos. Então já se prepara porque já deve estar voltando do seu ponto de partida.
Bacana, né? Para quem tá parado, já é um grande início. E lembre-se que uma jornada de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Não tem como eu dar o 10º passo. Se eu dou o 10º passo quando eu dou o 9º, quando eu dou o 8º. Não é isso? Onde mais poder fazer essa caminhada contigo? Deu os nossos 5 minutos. Valeu!